Vamos conhecer agora algumas classes que também servem de containers nesse vídeo 8.3. Vamos construir a primeira parte do nosso aplicativo de exemplo. Além dos layouts que nós vimos no vídeo anterior, algumas outras classes podem ser utilizadas para gerenciar e agrupar objetos do tipo view. Nós vamos conhecer nesse vídeo dois exemplos. Primeiramente, um container que permite o scroll, ou seja, quando a gente quiser adicionar conteúdos maiores que a tela, a gente vai poder habilitar o scroll para o usuário. E depois nós vamos ver como nós adicionamos abas a uma aplicação Android. Eu já tenho aqui o meu Eclipse aberto e vou começar criando um novo projeto para que a gente possa criar o nosso exemplo aqui dentro. Então vou adicionar lá o Android Application Project, vou informar o nome lá, vou chamar aqui de Hello Tabs, porque é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com abas aqui dentro. Vou mudar o pacote, deixar as outras opções conforme sugerido. Na tela seguinte, eu vou desmarcar lá a opção de criação de ícone customizado. Na tela seguinte, vou deixar as opções sugeridas pelo Android. Dentro do nosso projeto, eu vou começar adicionando dois arquivos de layout. Como o nosso projeto vai trabalhar com duas abas, eu vou adicionar dois XMLs que vão representar o layout de cada uma das abas. Então eu vou começar aqui, clicando com direito, novo, outro tipo de arquivo, filtrando lá para o XML, a gente tem novamente lá arquivo de layout, vou chamar lá de primeira aba, finalizar. O layout da nossa primeira aba vai ser bastante simples, ele vai ter apenas um texto informando que esta é a primeira aba. Então eu vou modificar aqui o tamanho do texto e vou modificar o texto propriamente. Eu vou chamar aqui de primeira aba. Vou salvar aqui e vou definir o layout do nosso segundo arquivo XML, da nossa segunda aba. Então vou criar um novo arquivo lá, arquivo de layout XML, e vou chamar aqui de segunda aba. Nessa segunda aba, eu vou simular um conteúdo maior do que a tela. Então vou fazer isso adicionando lá uma image view, vou selecionar lá o IC Launcher como imagem, clicando OK, vou começar aumentando a largura para que tenha toda a largura da tela, e depois vou aumentar a altura, para que a altura seja um valor fixo. Eu vou definir aqui, por exemplo, 1000 dp, que é um valor maior do que a tela. Com o Enter aqui confirmando, a gente pode ver que a nossa imagem ficou bem maior do que a tela de exemplo. Por padrão, quando a gente executar essa aplicação em um celular, que vai acontecer exatamente isso, a imagem ficar cortada. Para que isso não aconteça, a gente vai adicionar um componente aqui, lá dentro do nosso Composite, que é o quê? É o nosso Scroll View. O Scroll View é um componente que habilita o scroll, habilita que o usuário possa rolar com um conjunto de views para cima ou para baixo. E ele tem sempre por padrão um único filho, no caso aqui o nosso Linear Layout. Então eu vou arrastar aqui para dentro a imagem view, e com isso, quando a gente executar a aplicação, vai ser habilitado aqui o scroll para que o usuário possa navegar para cima e para baixo. E a gente tem agora nossos dois XMLs definidos. Agora que a gente definiu os XMLs, a gente pode começar a trabalhar a parte das abas. No Android, existem duas formas de exibir abas em uma aplicação. A forma tradicional foi criada nas primeiras versões do Android e é utilizada até a versão 2.3. Essa forma a gente define através de um XML de layout lá na nossa activity principal. A outra forma a gente vai fazer através de um componente chamado Action Bar, que é esse componente aqui da parte de cima, presente nas aplicações Android a partir da versão 3. Então o que nós vamos criar aqui é uma aplicação que vai se comportar diferente conforme a versão do Android. Para testar isso, eu já baixei aqui, através do Android SDK Manager, a versão 4.2 do Android e criei um novo emulador. Bastou adicionar aqui um dispositivo da mesma forma que nós fizemos anteriormente. E eu já tenho esses dois emuladores aqui em execução. Eu vou começar criando aqui o layout e a activity da versão 2.3.3. Então eu vou até o nosso projeto aqui, vou pegar a nossa activity principal, activity-main.xml, e vou adicionar um item composto aqui chamado tab-host. Tab-host é utilizado, como o nome diz, para agrupar abas. Ele já vem aqui por padrão com 3 abas, nós vamos remover essas 3 abas lá de dentro do tab content. Vamos salvar aqui o nosso arquivo. É importante a gente observar que foram gerados alguns identificadores padrão aqui. Esses identificadores a gente não vai poder mudar. Esses são os identificadores que a Activity vai precisar para gerenciar esse tab host. Feito isso, o que a gente vai fazer agora é criar uma Activity específica para as versões anteriores à versão 3.0 do Android. Então o que eu vou fazer aqui é criar uma nova classe, que eu vou chamar aqui de Main Activity Pré-Honeycomb, que é a versão 3.0 do Android. Ela não vai estender Activity, como a gente trabalhou até agora, ela vai estender Tab Activity. Finalizando aqui, nós vamos ter lá a nossa nova Activity. Vou sobrescrever um onCreate aqui,
definindo o conteúdo da nossa activity, que vai ser o quê? Vai ser simplesmente setar content view através do lado R, layout, activity, main. Está definido o conteúdo. O que a gente precisa agora é de uma referência para o nosso tab host. Para fazer isso, eu vou utilizar o find view by ID, como a gente já trabalhou anteriormente, só que eu não vou passar uma referência de R ponto. Eu vou utilizar um dos IDs que foi gerado, que está lá em android.r.id.tabHost, que é o nosso gerenciador de abas. E vou criar aqui um tabHost, que vai ser a nossa variável. Vou importar aqui com Ctrl 1 e vou utilizar o Ctrl 1 também para adicionar lá um cast. Com isso a gente tem a nossa referência lá para o tabHost. A partir do tabHost, a gente vai criar novas definições de abas. Então a gente vai fazer o quê? tabHost.new tabspec, uma nova definição de aba. Para que a gente consiga manipular essas abas, eu vou criar duas variáveis aqui em cima. Porque essas variáveis vão ser utilizadas aqui como as tags das nossas abas. E é a partir dessas tags que a gente vai poder gerenciar qual aba está sendo selecionada. Então eu vou criar aqui tag primeira aba, que vai ser simplesmente a palavra primeira. E vou fazer a mesma coisa para uma segunda aba. Feito isso, eu vou definir aqui a tag, que é passada lá para o new tabspec, e vou adicionar isso aqui a uma nova variável, que eu vou chamar aqui de primeira aba. Essa primeira aba eu preciso definir algumas informações. Eu vou começar definindo o chamado conteúdo. Conteúdo a gente vai definir através desse método aqui, que recebe um tab content factory, que é uma fábrica que vai criar o conteúdo da janela. No caso aqui, eu vou passar a própria activity como sendo tab content factory, mas a gente vai precisar fazer com que a activity implemente uma classe. Então eu vou adicionar aqui, através do Ctrl 1, vou chamar lá, deixar a nossa activity principal implementar a interface tab content factory. Enter aqui para confirmar. Está lá adicionando a interface lá no implements. Com o Ctrl 1 aqui em cima, eu vou adicionar os métodos não implementados. Enter novamente. A gente pode ver que foi criado aqui um método, createTabContent, que vai ser chamado sempre que uma determinada aba for selecionada. E é aqui nesse método que a gente vai ter que retornar o conteúdo dessa aba. Isso agora eu só vou definir um indicador aqui para essa aba, para que seja exibido lá na tela. E vou adicionar essa aba lá no tabHost. Primeira aba, que é a especificação. Vou fazer a mesma coisa para a segunda aba. Feito isso, a gente já tem a definição das abas. O que a gente precisa agora apenas é implementar aqui o método que cria o conteúdo das abas. Para isso, a gente vai verificar aqui o parâmetro que é passado, que é a tag da aba que foi selecionada. Então, cada vez que a Activity precisar criar o conteúdo de uma aba, ela vai chamar esse método aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui é testar qual tag que foi passado. A gente precisa retornar aqui uma instância de view. Para retornar uma instância de view, a gente pode ou instanciar aqui manualmente as views que a gente vai trabalhar, ou utilizar o chamado Layout Inflator, que vai carregar um XML para a gente. Eu vou utilizar o Layout Inflator porque ele é muito mais fácil de trabalhar do que criar manualmente as views. Então, eu vou começar criando um atributo aqui e vou instanciar esse atributo logo depois aqui do setContentView. Eu vou fazer o quê? Eu não vou criar uma nova instância, eu vou buscar através do método getSystemService, passando lá como parâmetro o serviço que eu quero, que no caso é o context layout inflator service. Basta adicionar o cast aqui e a gente já tem o nosso inflator instanciado. Com isso, o que a gente pode fazer agora é utilizar o método inflate para obter uma view a partir de um arquivo XML. Então eu vou passar aqui o arquivo que eu quero através do r.layout.primeira aba, porque ele está dentro do if aqui da primeira aba. E o segundo parâmetro pode ser simplesmente null. E é isso que eu vou retornar. Caso contrário, caso a gente não esteja na primeira aba, eu vou verificar se a gente está na segunda aba. Então, a gente já tem a definição agora da activity que vai ser executada quando a gente estiver na versão 2.3 do Android. Para testar a nossa activity para as versões anteriores a 3.0 do Android, nós vamos fazer com que a nossa activity principal, a nossa main activity,
verifique qual versão do Android o dispositivo está executando e carregue a activity relativa a essa versão. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um if aqui e nós vamos verificar qual versão do Android nosso aplicativo está executando. Então nós vamos utilizar o build.version.sdkint, que é a versão do sistema Android que está em execução no aparelho. Nós vamos verificar se essa versão é menor do que uma constante que representa a versão 3.0 do Android. Nós vamos acessar essa constante através da opção build.versionCodes honeycomb. Então, se a versão em execução for menor que a versão 3.0, que é a honeycomb, o que nós vamos fazer é iniciar a activity main activity pré-honeycomb. Nós vamos fazer isso através do start activity, passando lá uma nova intent, e essa intent vai receber o quê? O contexto de execução, no caso a activity principal, e a classe que representa a main activity pré-honeycomb. Com isso a gente já tem lá a chamada que verifica qual versão do Android está em execução e chama main activity pré-honeycomb. Então nós vamos executar aqui, vou clicar com direito, executar como aplicativo Android. Vamos conferir no emulador da versão 2.3 que eu tenho aqui, que é uma versão inferior a 3.0. A gente pode ver aqui que no emulador foi construído lá a aplicação com as duas abas. As abas têm o estilo da versão 2.3 do Android. Nós temos lá a primeira aba e a segunda aba. Lá dentro da segunda aba a gente tem a nossa imagem com um scroll vertical. No próximo vídeo nós vamos aprender a criar abas em versões posteriores a 3.0 do Android. Até lá!